Olá, seja muito bem-vindo ao canal de criptos. E vocês pediram e eu vou falar de Expolink. Se você quiser saber mais sobre um projeto de cripto, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui no canal. E no vídeo da série Você Conhece de hoje, vamos ficar sabendo sobre o que é e como funciona o Expolink. E a análise mais profunda com as minhas opiniões sobre o projeto ficam para a parte 2. Então, se esse vídeo aqui bater a meta dos 30 likes, você vai ter as informações mais do que suficientes para dizer se você compraria Expolink? Conto com você! Agora, sem mais demoras, vamos começar. A Expolink, de forma bastante resumida, segundo o site oficial, é uma plataforma de cross-chain baseada em metaverso para desenvolvedores alavancando BSC e IA. Capacitamos as empresas blockchain, metaverso, DeFi e gaming para obter os principais talentos da Web3 sem problemas. Ok, traduzindo, ser uma plataforma cross-chain significa que eles possuem uma tecnologia que aprimora a interconexão entre redes blockchain. Ao fazer isso, a natureza em silos isolada de operações das blockchains se quebra para criar um ecossistema distribuído. Neste vídeo aqui do Polkadot, dá para entender um pouco mais o que significa essa interoperabilidade sem barreiras. E ser alavancado em BSC ou Binance Smart Chain e IA ou inteligência artificial significa que eles proporcionam um ambiente onde empresas de tecnologia podem acessar a plataforma Expolink e realizar todo o processo de recrutamento e seleção de forma rápida, barata e segura por conta da inteligência artificial, como também oferecer um sistema de pagamento de blockchain descentralizado com um alto grau de segurança e capacidade de transações de forma escalável promovidos pela tecnologia da Binance Smart Chain, Polygon e Matic. E a parte do metaverso que temos aqui nada mais é do que oferecer um espaço para que pessoas que possuem experiência lá no metaverso possam divulgar seus currículos para que empresas interessadas possam contratá-los. Ou seja, é só mais um espaço na plataforma para uma nova área, além dos especialistas convencionais já existentes, que trabalham com blockchain, DeFi, NFTs, etc. É provável que isso significa que eles acrescentem metaverso no buscador como um filtro, sabe? Para facilitar a busca por candidatos, pois o objetivo da Expolink é se tornar um centro de talentos nesta economia de tecnologia descentralizada. Mas o que parece num primeiro momento quando você lê? Parece, na verdade, que a Expolink é uma plataforma de cross-chain baseada em metaverso, concorda? Mas quando você lê, não fica claro em qual metaverso ela se baseia. A verdade é que eles só são uma plataforma de talentos, um site, para que empresas que atuam ou pretendem atuar no metaverso possam usá-lo para encontrar funcionários qualificados. Quando você lê esse artigo, percebe que é tudo, em sua maioria, só a venda de um sonho bonito, de uma possibilidade de entrar para o metaverso e a explicação do que é o metaverso. Mas quando você analisa criticamente, percebe que não há um metaverso da Expolink ou algo do tipo. Eles nem mesmo têm uma land em um metaverso para montar uma sede que seria um espaço de encontro entre candidatos e empregadores, seja ele no Sandbox, Decentraland ou em qualquer outro metaverso do momento. Eles comentam que a plataforma Expolink proporcionará uma experiência totalmente imersiva, não apenas oferecendo a oportunidade de buscar talentos no metaverso, mas também de reuniões e entrevistas de emprego no espaço digital. Aqui diz: vocês não estarão apenas conversando pelo telefone ou se vendo pela webcam,
Você estará virtualmente sentado no mesmo espaço enquanto estiver em lugares completamente diferentes do planeta durante a sua entrevista de emprego. Mas em nenhum momento aqui ou no white paper eles descrevem como vão fazer isso acontecer. Será que eles vão usar o espaço da contratante no metaverso e dizer que foram eles que proporcionaram essa experiência? Como não há nenhuma explicação sobre isso, abre espaço para dúvidas. Portanto, é bom ficar atento a esses detalhes. Ainda mais porque essa matéria é do ano passado e não há nenhuma informação sobre o andamento dessa proposta. Só lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Dito isso, a plataforma Expolink só pode ser utilizada por meio de seu token ERC20 chamado ISP. Como esse token é um token utilitário, sua função é muito semelhante ao que vemos na plataforma da Tilis, pois, para que os serviços possam ser acessados, é necessário comprar o token ISP e somente por meio dele será possível acessar a plataforma e usufruir de seus benefícios. É como em um parque de diversão, onde é necessário comprar uma ficha no guichê porque o brinquedo não aceita moedas ou também não funciona com dinheiro, sacou? É importante falar que a Expolink foi lançada em 2020 como uma startup desenvolvida na rede da Ethereum e gerida por Emanuele Pavlov e seu cofundador Nikolai Pavlov. Atualmente, seu token está cotado a este valor com um suprimento máximo de 10 bilhões de unidades e desde o seu lançamento até hoje já temos essa quantidade aqui em circulação. De acordo com o projeto, pois sim, ainda é um projeto porque sua plataforma ainda não foi lançada, a plataforma Expolink foi pensada para resolver os principais problemas que empresas encontram em um determinado nicho, que são os setores de TI e blockchain, onde a demanda por trabalho excede a oferta de profissionais qualificados e experientes em tecnologia. Perceba que eles não abrem para todas as profissões. Esse é um ponto importante que vou aprofundar mais na análise da parte 2. E como você pode ver aqui, esses são alguns dos cargos que poderão disponibilizar seus currículos na plataforma: engenheiros de nuvens, desenvolvedores de softwares, cientistas de dados e etc. E como isso vai funcionar? A solução de matchmaking filtrará automaticamente os currículos postados na plataforma e exibirá os candidatos mais adequados para as vagas abertas em uma determinada empresa. Para evitar fraude nas informações dos currículos, a plataforma pretende verificar a autenticidade dos diplomas junto às instituições de ensino para, assim, garantir a confiabilidade das informações para as empresas. O processo de contratação é feito sem a participação de intermediários de terceiros e todos os serviços de contratação poderão ser pagos com a criptomoeda nativa da Expolink, o ISP. Por não ter intermediários, a Expolink dá a entender que oferecerá esse serviço a um custo mais baixo do que seus concorrentes. Mas este é outro tópico que vamos analisar mais a fundo na parte 2. Então, já deixe seu like e ajude esse vídeo aqui a bater a meta dos 30 likes, ok? Na plataforma, os empregadores terão a capacidade de criar um perfil da empresa e acompanhar o status do progresso de seus candidatos no processo de contratação. Já na outra ponta da corda, a solução permitirá que os candidatos filtrem as empresas em sua área relevante de expertise e recebam um feedback instantâneo assim que seu processo de recrutamento terminar. Nesse aspecto, podemos dizer que a plataforma atua como um desses aplicativos de namoro, no qual você descreve como seria o seu parceiro ideal e o sistema envia vários perfis de possíveis candidatos, baseando-se nas suas preferências de altura, idade,
cor dos olhos, etc. Eu quis fazer essa analogia para que você não fique pensando que eles estão fazendo algo inédito e extraordinário, totalmente revolucionário. Atualmente, a inteligência artificial tem se expandido muito e fazer esse tipo de cruzamento de dados não é algo tão extraordinário assim. Enfim, esse projeto busca simplificar o processo de recrutamento por automação via inteligência artificial, como também reduzir os custos que as empresas incorrem no processo de seleção, aproximando o candidato e empregador sob uma plataforma de interface amigável e simples. Mas antes de finalizar o vídeo, eu vou precisar destacar algo que talvez não tenha sido muito divulgado por aí, mas, na minha opinião, é muito importante que você saiba como a Expolink define seu token e o que ele pode gerar de valor para você como investidor. Em particular, quero destacar o parágrafo C. O ISP não representa ou confere ao titular do token qualquer direito de qualquer forma em relação à empresa ou suas afiliadas, receitas ou ativos, inclusive sem limitação de qualquer direito de receber futuros dividendos, receitas, ações, direito de propriedade ou participação, ação ou garantia, qualquer votação, distribuição, enfim, por aí vai. Eu recomendo que você leia essa página antes de tomar qualquer atitude com relação ao projeto. Para traduzir, basta copiar e colar o texto e colocar lá no Google Tradutor. Essa informação é importante para que você saiba exatamente o que está comprando, sem se deixar levar pelas opiniões dos outros, inclusive pela minha. Sempre tenha a sua própria opinião sobre onde investe o seu dinheiro, ok? E se você achou esse meu ponto de vista interessante, espera só para ver a parte 2. Então, já deixa aí o seu like e nos ajude a bater a meta. Te vejo lá, hein? Tchau, tchau!